Neste vídeo nós falaremos sobre a continuidade da cronologia do fim dos tempos, parte 4. Se você ainda não assistiu o 1, o 2 e o 3, eu te convido a voltar um pouquinho aí, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Volta lá, assiste desde o primeiro, mas se você já assistiu, vamos embora, se ajeita aí e vem comigo nessa jornada. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia, de Mariana. Meu nome é Mariana, mas eu tenho o apelido de Mari. Então você pode aí me chamar de Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito neste canal, é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, eu vou deixar aqui embaixo também. Vai ser um prazer falar contigo e saber das suas dúvidas, seus comentários, e a gente vai poder se relacionar muito melhor. Eu abri um Telegram também, vou deixar na descrição. Para que é o Telegram? Tanto para eu colocar vídeos que eu não consigo colocar aqui, quanto para eu colocar algumas outras reportagens e coisas que eu acho de importância que estão relacionadas à escatologia e fim dos tempos. Então, neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a continuação da última semana de Daniel. Nós temos ali na última semana de Daniel, a primeira metade e a segunda metade, nós já falamos um pouco sobre o anticristo, sobre os sinais, e é bem importante agora você entender que é muito difícil nós falarmos de cronologia de maneira corrida, então normalmente nós vamos e voltamos para falar outros eventos que estão fazendo parte da mesma coisa, do mesmo tempo, assim as escrituras. Imagina que um filme você assiste o que está acontecendo e de repente ele volta para uma outra situação que já aconteceu no passado, ou ele vai para frente para uma coisa que aconteceu no futuro, ou ele explica uma coisa mais aprofundada de algum personagem do filme. A Bíblia é assim, e o Apocalipse em especial é muito assim. Então agora nós vamos falar sobre o livro dos 7 selos. Antes de falar sobre o livro dos 7 selos, eu acho importante nós entendermos a cronologia dessas pragas que caem agora sobre a humanidade durante a tribulação, durante a grande tribulação, durante a última semana de Daniel. Eu acredito que nós temos aí os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. No Apocalipse, nós lemos que eles estão escritos de maneira separada, um atrás do outro. Mas se você começa a estudá-los, você repara que tanto o 6º selo quanto a 7ª trombeta têm semelhanças. Quais são as semelhanças? Os dois estão descrevendo a volta de Cristo Jesus. Então, os eventos são bem semelhantes, eles se encaixam uns nos outros. Então, dito isso, eu acredito que os 7 selos e as 7 trombetas acontecem juntamente. Digamos que não com exatidão, tipo o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, mas mais ou menos com exatidão, tá? Então, nós vamos primeiro falar dos 7 selos, para depois passarmos para as 7 trombetas. Nós vamos falar para poder ter mais clareza deste assunto, mas eu acredito que ambos acontecem de maneira junta. Quando nós falamos das 7 taças, antigamente eu acreditava que as 7 taças só aconteceriam após a grande tribulação, mas eu observei que lá no final as 7 taças, se você for observar os eventos, você vai reparar que as 7 taças elas começam quando dá o primeiro ai. O primeiro ai acontece na 5ª trombeta. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os 3 ais, eu vou deixar aqui embaixo, aqui em cima para você. Dá uma assistida lá, vai ser bem interessante para você se antenar no que são esses 3 ais descritos por uma águia, passando por cima deste tempo de tribulação, vendo um monte de praga e catástrofes no mundo, o mundo de ponta cabeça, e ela declara o primeiro ai na 5ª trombeta, o segundo na 6ª e o terceiro na 7ª trombeta. As 7 taças provavelmente acontecerão a partir da 5ª trombeta. Então nós temos aí um fogo cruzado, nós temos a ira de Deus caindo sobre os marcados com a besta e nós temos aí o anticristo perseguindo e as pragas que foram liberadas também para toda a humanidade, na natureza e nas águas e nos mares acontecendo junto aí. A primeira semana é contida em 7 anos, os 3 anos e meios primários. Nós podemos dizer aí que nós temos o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o 4º selo, ou seja, os 4 cavaleiros, e é desses 4 cavaleiros que nós vamos falar hoje. A partir do meio da semana para frente,
nós temos aí o quinto, o sexto e o sétimo selo. Lembrando, concomitante às trombetas, ok? Então, acredito que no marco ali do meio, onde o anticristo faz cessar o sacrifício e oferta, nós temos ali o início dos 3 ais, a partir da quinta trombeta. Dito isso, vamos começar. Eu quero fazer um estudo com vocês, fazendo um paralelo dos 7 selos com Mateus 24, bem interessante, vai ficar de uma forma mais simplificada para vocês acompanharem esse trajeto deste livreto. Esse livro dos 7 selos é um livro muito misterioso que foi fechado com 7 selos e João de Patmos estava desesperado, chorando para saber quem abriria este livro. E o único que foi encontrado para abrir este livro foi o próprio Jesus Cristo. Nós lemos lá em Apocalipse 5, a partir do versículo 4, assim: "E chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos disse-me: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Então Jesus Cristo venceu para abrir o livro dos 7 selos. Quando nós falamos de Mateus 24, eu já disse para vocês que para mim este capítulo é um capítulo escatológico. E ele proferiu este capítulo 24 após uma batalha que ele teve no Monte das Oliveiras com Satanás. E nós podemos entender que esses selos, esses 4 cavaleiros, eles estão muito ligados aqui a Mateus 24, a essa descrição de Mateus. Então, nós vemos que o próprio Jesus Cristo aqui já estava de antemão profetizando e falando a respeito de algo que viria a ser escrito no Apocalipse. Nós vamos começar falando sobre o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Nós lemos lá em Apocalipse 6, no versículo 1 e 2, assim: "Eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e eu ouvi como se fosse um estrondo de um trovão, um dos 4 animais dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer." Muitos aqui acreditam que este primeiro cavaleiro teria a ver com o próprio Jesus Cristo, pela frase vencendo para vencer. E também porque Cristo vem com um cavalo branco, descrito lá no Apocalipse 19. Mas quando você observa, você vê que mesmo que esse cavaleiro também tenha um cavalo branco, como o de Jesus lá no Apocalipse 19, no Apocalipse 19 ele vem com uma espada, e aqui ele vem com um arco. Então existe uma diferença e existe um contexto onde ele está colocado. Aqui ele está colocado junto num local onde não tem nada a ver Jesus Cristo aparecer, porque Jesus Cristo não virá neste tempo da tribulação. Jesus Cristo virá após o soar da 7ª trombeta, após a grande tribulação. Então nós chegamos à conclusão de que mesmo que ele pareça com Cristo, ele não é o Cristo. Então isso te leva a pensar que ele é quem? O anticristo. Então aqui nós temos simbolizado neste primeiro cavaleiro branco, na minha opinião, alguém que muitos poderão achar que é o Cristo, que é o Messias, mas na verdade ele é o anticristo, que ele vem vencendo para vencer. É o tempo dele que ele pode guerrear, que ele pode vencer. Vencer quem? Vencer todos que ele quiser perseguir. Ele vencerá também os santos. A palavra de Deus diz lá também que o anticristo vencerá os santos neste tempo que ele tem essa autoridade sobre o mundo. E quando nós vamos lá para Mateus 24, nós vemos que existe ali uma citação desses falsos cristos. Nós lemos lá Mateus 24, no versículo 4, assim: "E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane." Ele respondeu para quem? Para os discípulos curiosos a respeito do tempo do fim. "Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Então aqui nós vemos que existe um engano religioso. O primeiro cavaleiro, ele traz este engano religioso. Ele traz essa apostasia junto com ele. Ele traz os princípios de Deus sendo trocados, sendo desvalorizados. Nós já vemos isso hoje, por isso que eu digo que nós estamos muito próximos do aparecimento deste iníquo, desta aparição do chifre pequeno. Porque nós vemos aqui que vem anunciar através desse primeiro selo, Jesus está mostrando aqui o que? Este primeiro selo vai trazer o que? Uma falsa imagem de Cristo Jesus. Tudo parece ser Cristo, mas não é. Então ele traz com ele todo este peso do engano da religião, do engano dos princípios de Deus.
para a humanidade. Quando nós vamos para o segundo selo, nós lemos lá assim, Apocalipse 6, no versículo 4. Aí saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Quando nós vamos lá para Mateus 24, nós vemos exatamente este sinal descrito por ele após a questão dos falsos cristos. Nós vemos lá assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Veja bem, é claro que, como eu sempre digo, as profecias elas têm inúmeros cumprimentos. Então aqui ele também está citando que esses rumores de guerra eles vão acontecendo também no princípio das dores. Mas olha que interessante como os cavaleiros eles seguem a mesma ordem. Então Jesus já está descrevendo também de maneira profética esse segundo cavaleiro, o vermelho, vindo trazendo guerra, trazendo essa divisão entre nações. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então aqui continua essa questão das guerras, né? Então esse cavaleiro, esse segundo sinal ali da última, do início dessa última semana de Daniel, esse segundo cavaleiro ele traz essas guerras mais intensificadas, nações contra nações. E aí você vê o contexto do anticristo trazendo alianças com ele, né? Trazendo cada vez mais alianças com ele e causando guerras ao redor de todo o mundo. Quando nós falamos do terceiro cavaleiro ou do terceiro selo, nós lemos assim: olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres que dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. Ou seja, o salário pequenininho para trabalhar demais, ou seja, escravidão, um tempo de fome. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Então aqui está dizendo que de um tempo de fome. Aqui nós estamos também lidando com a implementação da marca da besta, um tempo onde cada vez menos os cristãos poderão comprar ou vender. É um tempo de despertamento para os cristãos. Esse início desses selos, ele é um tempo onde os cristãos estarão sendo preparados para aqueles que vão para o deserto, aqueles que vão se afastar do sistema, tanto literalmente quanto espiritualmente, se afastando das coisas do mundo. E de igual forma, lá em Mateus 24, também no versículo 7, logo após as guerras, reino contra reino, nação contra nação, está escrito assim: e haverá fomes. Então aqui nós temos mais diretamente Jesus também profetizando sobre este terceiro selo, esse terceiro cavaleiro. E quando nós falamos do quarto cavaleiro, ou seja, do quarto selo, nós lemos lá em Apocalipse 6, versículo 8. Olhei e vi um cavalo amarelo. Aqui, amarelo está errado. Na tradução do grego, nós temos a palavra chloros. Então, na verdade, este cavaleiro aqui é um cavaleiro verde. Ok? Então nós continuamos lá, Apocalipse 6, versículo 8. Olhei e vi um cavalo verde. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então você vê que aqui, esse quarto cavaleiro que nós podemos chamar de cavaleiro verde, ele vai ter poder sobre a 4ª parte da terra. Então aqui a gente já vê que o negócio começou a piorar. E aqui, neste quarto cavaleiro, nós podemos olhar lá também para Mateus 24, também no versículo 7, englobando essas características todas que esse cavaleiro verde vem trazendo sobre a humanidade. E diz assim, Mateus 24, 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então aqui, ó, peste está falando de doenças, muitas pestilências. Terremotos está falando de destruição na 4ª parte do mundo. Então aí os terremotos eles destroem de maneira grande, de maneira violenta, né? As pestes também. Então aqui nós vemos tanto a destruição de pessoas quanto a destruição de partes terrenas, da parte da natureza. Então nós podemos entender que o próprio Jesus, quando ele está falando ali em Mateus 24, quando ele está dando este discurso escatológico, ele está falando sobre o princípio das dores, mas ele também está falando sobre algo que vai se intensificar quando começar a última semana de Daniel, ou seja, quando se iniciar este tempo do fim. E aí eu não chamo tudo de grande tribulação, porque a partir do meio desta última semana nós vamos ter
coisas muito mais terríveis acontecendo. Mas nós já temos aí esses 4 cavaleiros iniciando este tempo difícil da última semana de Daniel. Este será um tempo onde a igreja será forjada, refinada, purificada cada vez mais e onde sim, nós estaremos sendo desvinculados do mundo. Como hoje você já pode reparar que nós precisamos estar ausentes do mundo em muitas situações para podermos viver bem. Então nós sabemos que este controle mundial ele vai ser ele vai ganhar tamanho e forma com a chegada do anticristo. Então este controle ele está neste tempo aqui dos 4 cavaleiros, ele está num tempo de crescimento, e isso tudo acontecendo de maneira junta, então serão tempos realmente muito difíceis. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o 5º selo, para dar continuidade aí para estes 7 selos deste livro tão misterioso e difícil de ser aberto. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem suas dúvidas e comentários aí embaixo, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora eu te convido, vamos orar comigo. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta mensagem, louvamos a Ti, Senhor, e queremos a cada dia aprender mais e mais de Ti. Pedimos, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento, meu Deus. Acalma o nosso coração, para que ao invés de estarmos olhando para as coisas ruins, estejamos focados em Ti, Senhor. Preenche-nos da Tua fé, e que possamos estar a cada dia mais e mais esperançosos com a Tua vinda. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo. Não perca!